Olá, amigos do canal, aqui é o Pastor Israel. Hoje nós vamos falar sobre a Andressa Urach, que está aí viralizando na internet o que aconteceu com ela, onde ela teve um surto psicótico, onde ela ameaçou sacrificar o próprio filho, absurdamente sacrificar o próprio filho. Ela delirou, ela foi internada em um hospital psiquiátrico. E aí o marido dela veio a público falar sobre o fato, onde ele disse que haveria de pedir o divórcio, onde ele disse que não tinha mais como viver com ela dessa maneira, né, nesse sentido do que está acontecendo, e pediria a guarda da criança. Nós vemos aí a vida da Andressa Urach vem sendo exposta nas mídias sociais, desde antes da Fazenda. Passou por um momento difícil ali, teve um problema de saúde, né, por causa de um procedimento estético que não deu certo. Depois participou da Fazenda, do reality show, e ali teve muitos escândalos. Teve a cena em que ela cuspia, um cuspia no outro e ela cuspia na outra lá. Teve outra cena em que ela tirou toda a roupa e saiu, né, coisas assim absurdas, coisas que não são naturais, não são para quem tem uma cabeça um mínimo, né, estabilizada. E aí ela foi para a igreja e se tornou fervorosa na igreja, começou a seguir a igreja ali na Universal, né, do Bispo de Macedo. Depois ela saiu da igreja e começou a falar mal da igreja, começou a detonar a igreja, falar mal dos pastores, falar mal do ministério, falar mal, né, a denegrir a imagem da igreja. E aí ela vem indo agora com essa situação. Então nós vemos assim a vida dela muito conturbada. E agora culminou neste fato terrível, em que ela foi internada, ela tentou sacrificar o filho, né? Pelo menos era isso que passava na mente dela, que ele seria o Isaac, como se fosse na Bíblia. Então nós vemos assim, ficamos de boca aberta vendo isso que está acontecendo, babacado com isso. Por quê? Porque é algo de se impressionar, de ver coisas desse tipo acontecendo. Mas nós percebemos uma coisa: ela, por mais que a igreja onde ela estava talvez não fosse a melhor igreja do mundo, talvez não fosse a igreja mais perfeita do mundo, talvez tenha ali os seus defeitos, as suas falhas, os seus erros, ela estava seguindo não o pastor, não o bispo, não a igreja, não o ministério universal, mas ela estava seguindo a Cristo, seguindo a Jesus. É isso que nós temos que entender. Quando você está numa denominação, quando você está num ministério, você está numa igreja, você não está seguindo aquele ministério. Você está seguindo a Jesus. Aquele ministério é simplesmente uma forma pela qual você está seguindo a Jesus. Cada ministério tem as suas regras, tem as suas doutrinas, e você, a partir do momento que você participa dele, você tem que obedecer. Você tem que acatar, porque são as diretrizes de cada ministério que tem o seu. Se não gostou, você sai, né? Quando ela sai do ministério e começa a atacar a igreja, ela não está envergonhando o Edir Macedo, ela não está envergonhando os pastores da Universal, ela não está envergonhando o Ministério Universal, mas ela está envergonhando o próprio Cristo, está envergonhando o próprio Jesus Cristo. Ela está atacando a noiva de Cristo, que é a igreja. Ela está atacando, né, a instituição, não a instituição física, mas a instituição espiritual. E quando ela faz isso, isso acarreta o quê? Retaliação para ela. Não retaliação de Deus, mas retaliação do inimigo. Porque ela abriu uma brecha, onde essa brecha o inimigo usa para atacar, entrar na vida dela. E eu creio que isso que aconteceu, onde ela foi decaindo até chegar a esse determinado ponto, que nós vemos hoje. Oramos para que ela venha se recuperar, a sua sanidade mental. Mas isso é o que acontece quando você se levanta contra a obra de Deus. Não é contra a Igreja Universal. Quero repetir aqui, não estou defendendo a Igreja Universal. Eu conheço os defeitos da Igreja Universal, mas também conheço as suas qualidades. Como igreja, como instituição, ela tem muitas qualidades.
pregar o evangelho, de ajudar os necessitados, mas tem os seus defeitos doutrinários ali que eu conheço, que eu sei. Até o seu líder maior, né, é tido aí como um falso profeta por muitas das suas colocações. Mas não é sobre isso que eu estou falando aqui. Estou falando que quando você se levanta, se você está vendo o errado, você não compactua com o errado, então você ataca o erro e não a igreja. A igreja, ela é santa. A igreja foi instituída por Deus. Não a igreja universal, mas todas as igrejas. A igreja é uma só, independente de placa de igreja. Quando você desobedece a Deus, você atrai a retaliação do inimigo. Nabucodonosor se engrandeceu contra o Senhor. Ele achou que o poder era dele e não de Deus. Ele achou que ele era maior que Deus. Ele enlouqueceu, ele passou a comer a grama, ele se tornou como um animal, teve um surto também psicótico. Saul é outro também que quando saiu da presença de Deus, também se tornou ali insano, teve um surto psicótico. Isso acontece, porque quando você é atacado pelo inimigo e você não tem a proteção de Deus, você não tem estrutura para resistir. Mas nós oramos para que ela venha se recuperar. Oramos para que ela venha ser restaurada aí por completo. Em nome de Jesus. Esperamos que Deus possa fazer a obra na vida dela e ela venha se converter novamente, venha se voltar para os caminhos do Senhor novamente. E que a sua família seja restaurada. A sua família seja restaurada. Mas o que eu quero trazer aqui neste momento, neste vídeo, é cuidado quando você vê algo errado na igreja. Você condena o erro, você denuncia o pecado, mas você não ataca a igreja. Porque a igreja, ela é santa. As pessoas que estão lá, muitas vezes são pecadoras. Muitas vezes não merecem estar no altar. Essas pessoas devem se colocar no seu lugar, se arrepender, sair do altar, ter um recomeço na obra de Deus. Mas não ataque a igreja. Não ataque a igreja. Ataque o pecado. Nossa luta não é contra a carne e o sangue e também não é contra a igreja. É contra o pecado. Amém? Que Deus abençoe. Curte esse vídeo, compartilhe este vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.